Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público. Eu sei que o cenário não está condizente com essa frase, tá? Mas esse feriado aí eu resolvi vir aqui para o sítio para passar um tempo aí descansando, né? Descansando um pouco a cabeça. Mas eu vi aí que teve demanda, eu vi que teve andamento na questão das armas, etc., do decreto de armas, né? Algumas coisas que eu tinha previsto surpreendentemente se modificaram, né? E tem uma certa demanda, eu provavelmente quando eu voltar não vai dar tempo de eu gravar nada, então resolvi gravar aqui mesmo, aproveitando para fazer um jabazinho para o meu outro canal, né, que é o Homem da Montanha, que é um projeto que eu tenho faz tempo para mostrar aqui as coisas que eu faço aqui no sítio, né, o meu bunker particular, onde provavelmente, espero que no futuro próximo aí, depende da questão financeira, a gente possa fazer um stand de tiro também. Mas pretendo criar um conteúdo também para esse outro canal que vai ter a ver com tiro, mas daí é tiro não juridicamente falando, né? Eu tiro de verdade, tiro na prática. Tá? É um projeto ainda em construção, então depois eu vou fazer uma referência, dar uma revisada no canal, postar algumas coisas lá. Quem tiver interesse, daí depois eu ponho o link aí para vocês acompanharem também. Então, voltando ao tema desse canal específico, que é a questão jurídica, o que a gente teve de modificação? Eu tinha previsto que na Câmara isso ia demorar para acontecer, tá? E essa minha previsão foi feita com base em duas questões. Primeira, que na Câmara aparentemente o decreto encontra menos resistência, tá? E segundo lugar, que não há espaço na pauta para ser inserido a análise desse PDL, tá? Até porque nem os PDLs da própria Câmara haviam sido pautados. E imaginei que essa discussão aconteceria no STF e a depender do que fosse decidido no STF, provavelmente na Câmara isso daí ia ficar por isso mesmo. Ocorre que logo depois da votação no Senado, tá, aparentemente houve aí uma reunião na casa do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e eles estão querendo votar o que foi votado no Senado, a toque de caixa também na Câmara, e sendo a toque de caixa, a pressa demonstra uma intenção de derrubar, homologar a decisão do Senado e derrubar o decreto. Por que eu achei que isso não poderia acontecer na Câmara? Porque eu li o regimento interno da Câmara, certo? E não há espaço no regimento interno da Câmara para isso ser pautado com tanta velocidade assim, certo? Mas, aparentemente, eles estão utilizando o artigo 155 do regimento da Câmara, que diz o seguinte: poderá ser incluída automaticamente na ordem do dia para discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara ou de líderes que representem esse número, aprovado por maioria absoluta dos deputados, sem a restrição contida no parágrafo 2º do artigo antecedente, que dizia que, estando em tramitação duas matérias em regime de urgência, em razão de requerimento aprovado pelo plenário, não se votará outro. Ou seja, existe uma possibilidade disso entrar em pauta, tá? Talvez por isso que eles estejam dizendo que será ou na terça ou na quarta, tá? Por que não tem data pré-definida? Porque eu acredito que esse pedido será feito com base no artigo 155. E daí precisa que tenha quórum e precisa que seja aprovado por maioria absoluta, tá? Pode ser que seja por outro motivo, utilizando outro artigo do regimento? Pode ser, mas eu acredito que daí vai acabar acontecendo violação do regimento, mas a gente sabe, né, que Brasil é Brasil e a bagunça impera, tá? Então, por que provavelmente terça ou quarta? Porque segundo o regimento pode ser que na terça não tenha quórum suficiente ou não tenha voto suficiente. Aí para eles conseguirem passar por cima da pauta e votar isso, precisa ter bastante gente lá. E daí, se tiver gente suficiente para pautar isso com urgência, provavelmente daí também isso acabe sendo aprovado a derrubada, né? Nesse ponto eu concordo com o Fabrício Rebelo quando ele diz que muito provavelmente essa pressa tenha surgido em função justamente de que no STF a maior parte do decreto acaba tendo que ser julgado constitucional. E daí, se no STF é julgado constitucional a maior parte do decreto, pode-se inclusive questionar no próprio STF essa derrubada integral do decreto. Por quê? Porque, ora, se o STF, que é a casa máxima para análise de constitucionalidade, diz que o decreto é constitucional, certo? A votação ocorrida no Senado, que julgou inconstitucional o decreto inteiro, sem fazer realmente uma análise da forma como deveria, a própria votação do PDL pode ser questionada no STF. Eu não vejo boa vontade do STF de derrubar o decreto, mas daí a questão continuaria sendo sempre analisada, tá? E a gente teria discussão aí por mais tempo, certo? O Congresso, né, Câmara e Senado, derrubando o decreto
decreto imediatamente, encerra a discussão no próprio STF, porque não cabe ao STF discutir uma lei que não existe mais, certo? Então, o que a gente tem para a próxima semana? Para a próxima semana, a gente tem análise disso na Câmara, atropelando todo o resto da pauta, o que demonstra que essa história que eles ficam falando de que, mas é que isso daí tem que ser muito discutido, é porque não dá para votar tão rápido, é tudo mentira deles, tá? Se eles realmente querem alguma coisa, tá? Vota-se de uma semana para outra, tá? Essa história aí que eles ficam levantando de que a gente precisa ter ampla discussão, etc, etc. Algum congressista vê com a história de que tem que ser amplamente discutido, é desculpa para não votar, certo? É porque ele verificou que a vontade do povo não é a mesma da dele, aí ele quer adiar para que possa talvez alterar a vontade do povo. Normalmente eles manipulam a vontade do povo pegando algum fato que no dia a dia é irrelevante, né, e batendo na mídia como se fosse algo muito relevante para gerar uma certa comoção. Aí tem ambiente para votar e daí eles votam do jeito que eles querem lá e não do jeito que o povo quer. Tá? Então, infelizmente, o que eu acredito que vai acontecer aí durante a semana é que efetivamente a Câmara vai confirmar a decisão do Senado e o decreto vai ter os seus efeitos sustados, portanto vai deixar de valer. Então vamos às perguntas que as pessoas têm me feito. E como é que fica daí no STF? Bom, no STF, não cabe ao STF julgar alguma coisa relativo a uma legislação que não existe mais. Então, o julgamento do STF simplesmente perde o objeto, tá? Eu acredito que muito provavelmente eles vão adiar esse julgamento do STF, se por acaso não for derrubado na Câmara, né? Porque a sessão da Câmara, por exemplo, se for quarta-feira, vai acabar acontecendo 8 horas da noite, tá? As sessões do STF começam antes, ou seja, daria tempo do STF julgar antes da Câmara, tá? Eu acredito que eles vão simplesmente adiar no STF para evitar de julgar antes da Câmara. Não acredito que o presidente Rodrigo Maia não esteja em contato direto com o presidente do STF, o Toffoli, tá? Então a coisa está ocorrendo de forma coordenada. Acredito até que, eventualmente, a pressa da Câmara em aprovar isso rapidamente, né, deve ter decorrido justamente de algumas conversas que o Rodrigo Maia deve ter tido com o Toffoli, e o Toffoli deve ter avisado, Maia, você não vai derrubar o decreto inteiro não, entendeu? Não tem como dar a decisão, isso daí é problema de vocês, resolvam lá com vocês, né? Façam lá isso daí, porque o STF não vai comprar essa briga inteira, e derrubar lá a presunção de efetiva necessidade, derrubar o negócio dos 60 dias lá, a gente até pode fazer, entendeu? Tem justificativa para declarar inconstitucionalidade. Agora, declarar que o decreto é inteiro constitucional fica difícil, né? Então, deve haver uma congruência de pensamentos lá nesse sentido, né? Porque no Brasil não tem essa coisa de separação de poderes, certo? Isso daí é historinha para boi dormir. Em função disso, eu acredito, sinceramente, que o decreto vai ser derrubado na Câmara, tá? E aí, as perguntas. Mas e daí como é que fica o meu porte? Bom, seu porte vai ser indeferido, porque, a exemplo do meu, eu coloquei como justificativa os artigos do decreto. Se a minha justificativa é os artigos do decreto e o decreto não vale mais, obviamente o fundamento não existe mais e o indeferimento seria correto. Tá? Isso não significa que a gente não possa aditar o pedido, tá? Porque, segundo a Lei 9.784, a parte pode, a qualquer momento, se manifestar em qualquer processo administrativo, e um pedido de porte é um processo administrativo submetido à Lei 9.784. Tá? Quem não sabe do que eu estou falando, tem a lista de vídeos da lei comentando a Lei 9.784. Recomendo que vocês assistam o vídeo e recomendo que vocês leiam essa lei, porque, como eu falei no vídeo, é essa lei que regulamenta toda a interação entre particulares e Estado. Tá? À exceção das leis especiais, que no caso do pedido de porte não existe lei especial. Existe um decreto, mas não uma lei. Tá? Então, no meu entendimento, a lei se aplica integralmente aos processos de porte. Tá? Nesse sentido, a lei permite que você adite, né, e permite que você junte novas provas a qualquer momento antes do encerramento da instrução, e o encerramento da instrução no processo de porte, ele não está declarado especificamente. Tá? Então, por exemplo, no meu pedido de porte, se o decreto cair, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um aditamento lá e apresentar as provas que eu necessito em relação, considerando o retorno à vigência do decreto antigo do Lula, modificado pelo decreto de janeiro. Por quê? Porque se você verificar a parte final do decreto de armas, do 9.785, você vai ver que ele revogou vários decretos, certo? Inclusive o de janeiro, que modificava o decreto anterior do Lula. Tá? Se os efeitos desse decreto forem sustados, essa revogação dos decretos antigos automaticamente deixa de valer também e passa a valer a regra antiga, certo? E na regra antiga você tinha que comprovar a efetiva necessidade, ou seja,
a gente vai lá e comprova a efetiva necessidade, com a diferença de que quem julga agora são os novos delegados nomeados pelo Bolsonaro, certo? Para substituir os delegados que ficaram criando caso na vigência do decreto, certo? E mais, o recurso, que continua sendo possível de ser apresentado, porque a Lei 9.784 prevê recurso a qualquer decisão administrativa, ele também acaba sendo analisado pela autoridade superior. A autoridade superior, segundo o CENARM 2, é lá de Brasília. Ou seja, se o delegado daqui regional indeferir, o recurso acaba sendo analisado pelo delegado de lá e os portes podem ser deferidos pelo decreto antigo. Tá? Então, fazendo um novo chute, né, uma nova análise do chute, o que eu acredito que vai acontecer? Nós vamos retornar à legislação anterior, certo? A vida após janeiro, certo? O Bolsonaro não vai editar um novo decreto, tá? Eu acredito que ele nem deveria fazer, porque se ele editar um novo decreto, aí pro STF julgar um novo decreto integralmente inconstitucional, ele fica mais fácil, porque daí o STF tem a seguinte justificativa: isso daí é matéria que já foi analisada pelo Congresso e já foi considerada incorreta e, portanto, não pode, pela separação de poderes, o Executivo ficar editando sucessivos decretos para tratar do mesmo assunto. Como o decreto foi integralmente derrubado, teria que ser um decreto com teor integralmente diferente, e um teor integralmente diferente fica complicado de fazer. O que o Bolsonaro pode editar em decretos, que daí eu acredito que o correto seria ele fazer em decretos individuais, certo? Colocar em algum lugar o porte específico do atirador, que está previsto no artigo 6º, mediante regulamentação, que daí ele pode fazer através do novo R105, até também no novo R105 ou numa legislação à parte, fixar os calibres, né? Editar um novo decreto lá, resguardando só a parte lá que cabe ao comando do exército definir os calibres lá novamente e manter lá os 1000 e poucos joules lá, né? E daí o exército simplesmente continua o trabalho que já estava fazendo, que não sei até porque até agora não fez, né? Por fim, evitar essa questão aí do deferimento tácito em caso de não análise dentro do prazo, mas pode também colocar um prazo máximo de análise dos procedimentos sem colocar essa coisa do deferimento tácito, porque efetivamente a gente não tem hoje uma regra específica com prazo máximo, né? Mas a gente tem o princípio da eficiência, que é um princípio constitucional que permite regulamentação colocando um prazo máximo, certo? Aí a consequência é que, caso a análise não seja feita dentro do prazo, cabe mandado de segurança para obrigar a administração a se manifestar em relação ao prazo, que daí retira o direito lá de a gente entrar com um habeas corpus preventivo, né? Mas ainda dá ao cidadão algum recurso em relação a isso, tá? Mesmo que não exista essa regra no decreto, tá? Mesmo que um novo decreto não coloque essa regra, tá? Esse prazo máximo de 30 dias para análise de processos administrativos, né, para decisões administrativas, ele é um prazo que está previsto na doutrina e na jurisprudência aí com uma certa firmeza. Então, acredito que o Bolsonaro, colocando um prazo de 60 dias para análise de qualquer processo administrativo, não enseje em qualquer declaração de inconstitucionalidade ou reclamação do Congresso, apesar de que, considerando que essa análise do Congresso é basicamente birra, entendeu? Você vê lá que a justificativa deles o problema é que isso daí não foi analisado pelo Congresso. Ora, Congresso, mas isso é uma demanda desde 2005, vocês não analisaram porque não quiseram. O presidente está tocando as coisas aí conforme promessa de campanha, promessa vencedora, né? Então a perspectiva que eu acredito que vai acontecer seja essa. De forma menos transparente, certo? O acesso às armas, ele vai acabar paulatinamente sendo retornado, tá? E aí é uma estratégia que eu acredito que seja importante de ser levantada. O que eu senti nessa edição desse decreto e no andamento destas questões? Eu senti que nós, atiradores, estamos isolados nessa discussão no que diz respeito não ao teor da discussão, não ao apoio ao direito de defesa. O apoio ao direito de defesa ele é massivo na sociedade, tá? Porque já deu tempo da sociedade ver que o Estatuto de Desarmamento é falido e só desarmou os bandidos e tornou os bandidos mais seguros, né? Inclusive, eu acho que há um certo consenso de que muito bandido só é bandido porque efetivamente vale a pena ser bandido no Brasil, porque você não enfrenta resistência, né? Na verdade, não ser bandido no Brasil, olha, é uma coisa que demanda muito esforço das pessoas, porque efetivamente, se você for parar para pensar, não existe muito incentivo para não ser, né? O nosso Congresso está lá para
para deixar isso bem claro, certo? E eu acredito essa baixa militância, porque a maior parte das pessoas sequer tem uma arma. A maioria das pessoas sequer viu uma arma de perto. A maioria das pessoas sequer sabe como uma arma funciona, entendeu? São só os mais antigos que têm lembrança do uso da arma como uma coisa positiva, como uma coisa recreativa, né? O tiro ao alvo que você fazia no quintal de casa com a espingarda de pressão, né? Ou com uma 22zinha lá, né? O pessoal que se juntava para fazer o tiro ao alvo e tal. E isso ficou restrito, porque a legislação ficou tão restrita e o abuso da legislação feita pelo executivo tornou isso tão restrito e tão caro que as pessoas não têm mais acesso, não faz mais parte do cotidiano. E aquilo que não faz mais parte do seu cotidiano não cria uma ânsia de ser buscado, certo? Então, o que eu acredito? Conforme as pessoas forem tendo mais acesso, né? E não acesso porque eu vou comprar. Porque daí as pessoas voltam a ver, tem aquele amigo que tem uma arma que convida para ir no clube de tiro atirar, e você olha, você se interessa, daí você quer comprar também a sua, né? Com esse acesso paulatino às armas, isso gera uma maior atenção e gera uma maior militância que, no médio prazo, vai acabar gerando uma legislação, tá? Eu não acredito que no curto prazo isso vai ser resolvido, tá? E aí eu me endereço especificamente a um usuário que fez um comentário dizendo no meu vídeo assim, o Bolsonaro fez esse decreto para cair mesmo e tal, e eu disse que ele estava errado, daí ele disse que eu ia se ele tivesse errado ele ia pedir desculpa, ou eu ia pedir desculpa, ficou lá uma discussãozinha em relação a isso, aí ele até comentou lá dizendo, você vai me pedir desculpa, eu tô esperando minhas desculpas, alguma coisa assim. Então assim, eu não tenho, como eu já falei em outros vídeos, eu não tenho apego a ideias, eu não tenho apego a posições, então eu vou te dizer, verdade, cara, você estava certo, entendeu? Só que você estava parcialmente certo, tá? Porque assim, o teu argumento é que a intenção do Bolsonaro é que o decreto de armas caia e fique por isso mesmo, tá? Eu não concordo com a tua posição e eu vou te dizer pelo seguinte. Você estava certo em relação à derrubada do decreto, sim. Eu acredito que a gente sonhou um pouco demais em relação a isso, né? Achando que a Câmara dos Deputados ia devolver o nosso direito assim de graça, né? É excesso de otimismo da nossa parte, tá? Mas eu discordo que a intenção do Bolsonaro fosse fingir que a promessa estava cumprida e deixar por isso mesmo, tá? Eu não vejo isso acontecendo, certo? A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para descobrir quem estava certo ou quem estava errado, tá? Você vai estar certo se essa discussão para o próximo mês ou para os próximos 2 meses morrer e ela não for retomada. Mas eu não acredito que é isso que vai acontecer. Eu acredito que o Bolsonaro, ele editou o decreto para levantar a discussão, e isso a gente não pode negar que está acontecendo, certo? Inclusive, você veja bem, eu já faço parte desde a eleição do Bolsonaro de alguns grupos de direita, principalmente de advogados de direita. E quando teve a primeira manifestação, né, eu disse, olha, era bom a gente tentar ver a questão do decreto, também a questão das armas, e o pessoal decidiu que não ia se falar disso, porque não era o momento, etc, 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 e eu fiquei na minha, né, e ficou por isso. Né? E o decreto caiu, tá? O grande problema é que o pessoal lá dos grupos de advogados de direita não percebeu é que a gente tem um pacote a ser discutido, tá? E quando você apoia só um pedacinho, né, querendo deixar para depois a discussão, tá? Você acaba perdendo no contrapé, porque o capital político acaba sendo perdido. E quando o capital político é perdido para um ponto, você perde o capital político no geral para todos os pontos, tá? E agora o pessoal da direita lá resolveu que agora é o momento de tratar do decreto de armas, tá? Eu vou pedir desculpa, mas Inês já é morta, tá? Deveria ter sido tratado antes. Agora Inês é morta, tá? A gente vai até fazer alguma posição em relação a isso, mas na verdade aí é só para velar o defunto, tá? Não adianta mais, certo? Levantar esse tema, na minha opinião, agora já é tarde, tá? Deve ser tratado, mas na minha opinião foi um erro estratégico gigantesco não ter sido pelo menos mencionado essa pauta, tá? Porque deu munição para o Congresso, inclusive fazer uma pesquisa dizendo que 70% da população é contra o decreto de armas, né? E tá aí o resultado, né? Agora, dia 30, a gente só vai velar o corpo do decreto de armas, não há mais o que se fazer em relação a isso. Então, o resumo desse vídeo é o seguinte: eu acredito que a edição do decreto levanta a discussão e traz mais pessoas para a efetiva militância, certo? Que é o que eu estou vendo na prática, certo? O pessoal lá, escuta, vamos falar... Não é hora de falar do decreto, não sei o que. Aí agora que a revolta do Congresso afeta
mesmo que indiretamente, os interesses pessoais dessas pessoas. Agora eles querem falar do decreto, né? Como pauta do dia 30 vai ser incluída essa questão aí da legítima defesa na pauta do dia 30, na minha opinião, tardiamente, vai ser só para velar o defunto, mas a gente tem a militância da rua, né, que não são atiradores, né, muitos nem têm arma, não têm vontade de ter arma, mas que vão mandar o recado, junto com os outros recados, para o Congresso, de que a gente quer efetivamente o nosso direito de volta, né, se não por decreto, por lei, que é melhor ainda. Tá? Então, você estava certo em relação à derrubada do decreto, mas você está, na minha opinião, equivocado em relação às intenções. As intenções do Bolsonaro, elas eram primordialmente a de trazer a discussão, trazer efetivamente a discussão, né, para a gente conseguir, no médio prazo, efetivamente resolver a questão. Tá? Não sei se o Bolsonaro é estratégico a esse ponto, tá? Mas isso pode fazer parte de uma estratégia do Bolsonaro para trazer uma mudança que seja de longo prazo. Porque, pessoal, vai me desculpar, eu vou repetir mais uma vez. Resolver a situação via decreto é a mesma coisa que não resolver nada. Porque se o Bolsonaro sozinho poderia ter editado o decreto e resolvido a questão, o que impede do próximo presidente ou até do próprio vice, em assumindo a cadeira, fazer um outro decreto nos trazendo de volta a uma situação pré-eleição do Bolsonaro? Nada impediria. Então esse é um trabalho que foi feito no longo prazo, né? Nós estamos aí quase 20 anos de desarmamento, e é um problema que, para ser resolvido, ele tem que ser trabalhado também no médio prazo, tá? E essa palhaçada que aconteceu no Congresso serviu para iluminar parte da militância pró-Bolsonaro que considerava essa questão das armas como secundária, e agora acredito que tem entendido que é uma questão conjunta, é uma questão central, certo? Porque se o Bolsonaro for derrotado na sua principal bandeira de campanha, como é que ele vai poder dar seguimento nas outras bandeiras que eram completamente secundárias, tá? Então, gente, em relação ao que eu tinha a falar sobre os novos desdobramentos, é isso, tá? Vamos aguardar os andamentos aí na Câmara dos Deputados e no STF, tá? E, como eu sempre digo, independente do que acontecer, a gente bola um plano, tá? E se a gente não se desmobilizar, no final a gente acaba vencendo, porque afinal de contas a gente elegeu o tiozão do pavê que fazia arminha com a mão. Tá? Isso foi um grande feito que não pode ser desprezado. Tá? Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo.